Bora, pessoal. Bora para a revisão então da aula de hoje, galera. Hoje a gente fez um repositório novo e aí a gente criou um card bem grande, como se fosse um card de uma receita em um site, né? A gente tem o nosso projeto do Figma. Esse Figma é o modelo, né, que a gente precisa copiar. Tem aqui, geralmente quando a gente vai receber um trabalho para fazer front-end, para fazer a página, né? A gente recebe um Figma desse e a gente, como programador, tem que fazer uma cópia daquele layout, daquele design que nos foi enviado, né? Então aqui é como se a gente tivesse recebido esse design para que a gente possa fazer ele aqui com código, tá bom? Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é entender, olhar para esse layout e entender o que é cada coisa. Olhando assim por cima, eu consigo ver que tem um background com uma corzinha diferenciada, né? Como se fosse um branco, só que um cinza bem clarinho. E aqui dentro tá mais branco. Então eu posso ver que aqui é como se fosse um card mesmo, né? A gente precisa imaginar as divisórias desse componente, desse card, né? A gente precisa tentar imaginar um pouquinho antes como é que a gente faria para depois a gente partir lá para o código, tá certo? É muito importante que a gente desenvolva esse raciocínio de tipo, aqui é a imagem, então aqui eu poderia fazer uma divisória só para a imagem, aqui eu poderia fazer uma divisória só para falar sobre a receita em si, aqui eu poderia fazer uma divisória para isolar esses dois botões que tem aqui, entendeu? Aí eu posso fazer uma divisória só para cá. A gente tem que trabalhar com divs, que são as divisórias. Para que isso? Para que essa besteira? Para que o nosso código fique mais organizado. Se ficar bem dividido, fica muito mais fácil de trabalhar depois, né? Que a gente pode colocar um estilo para cá, e aí pode colocar um estilo diferente para cá, para que conforme o layout peça, a gente consiga alterar aqueles blocos, né? Aquelas divisórias. Por isso a gente utiliza muito a tag div, que é para poder facilitar esse processo, tá bom? Então vamos lá. Olhando assim por cima, eu já imaginei mais ou menos o que a gente vai precisar. A gente vai fazer o passo a passo aqui, tanto do HTML como do CSS, mas antes de tudo, não podemos esquecer do nosso GitHub, já que isso vai ficar salvo lá na nuvem, né? Lá no nosso site, no site do GitHub, no nosso repositório. Então é muito importante que antes de começar a trabalhar, eu crie esse repositório. É muito importante que eu clone esse repositório para minha máquina local, que é o computador que eu estou trabalhando no momento. E aí depois, quando eu terminar de trabalhar, eu faço o caminho inverso, que é subir o que está na minha máquina lá para o GitHub para ficar atualizado lá na nuvem, tá certo? Então bora lá. Primeiramente, só baixar aqui o volume. Então, primeiramente, a gente cria o nosso repositório lá no GitHub. Mesmo que vocês já tenham criado para a aula de hoje, façam outro. Isso a gente vai praticando. Quanto mais a gente fizer, mais a gente vai conseguir absorver o conteúdo, tá certo? Então, bora lá. Primeiramente, a gente entra no site do GitHub. Aqui na nossa área inicial, vamos lá nos nossos repositórios. A gente clica aqui na nossa fotinha, no lado direito, lá em cima. E ou repositories, que são todos os nossos repositórios. Chegando aqui, a gente vai criar um repositório novo para essa aula de revisão. Clicando naquele botãozinho de New, certo? Aqui. Vem aqui nesse botão New. Pode ser que esteja novo aí no seu, depende se está traduzido ou não. A gente clica aqui e vamos dar um nome para esse repositório. Repositório name, né? A gente vai colocar então revisão. Ou vocês podem colocar outro nome também se quiser, tá bom? Revisão aula 10. Beleza. Demos um nome aqui para o nosso repositório. Agora o que a gente precisa fazer é criar ele. Desce lá para baixo aqui na página, Create Repository. Ele já vai criar tudo para a gente aqui, tá certo? O mais importante aqui nessa parte é pegar o link do nosso repositório para a gente fazer o clone lá no nosso VS Code. Então a gente vem bem aqui, a gente pode clicar nesse botãozinho aqui na lateral, ó. Dá um clique para copiar, vai lá no nosso VS Code. E outra coisa que eu estou sentindo que vocês estão tendo bastante dificuldade é sobre a localização das pastas, né? Onde fica a pasta fulana de tal que eu criei. Crio uma pasta, depois clona ou só clona e tal e tal. Beleza. Como foi que eu me organizei aqui e como é que eu fico me organizando as minhas pastas para programação? Eu tenho aqui, galera, deixa eu mostrar para vocês.
Aqui da Digital College eu tenho aqui essas 3 turmas que eu participo, né? A de vocês é FS22, então eu criei uma pastinha com o nome da turma, FS22. Criei uma pastinha para o módulo, que é de HTML e CSS, tá certo? Depois vai ter o de JavaScript, depois vai ter o de React e assim por diante, conforme o curso for evoluindo. Mas eu criei esse daqui, HTML e CSS. Aqui foi aquela primeira aula que a gente fez, o exercício lá daquele cartãozinho, certo? E aqui, vou selecionar essa pasta, tá aqui. Eu quero criar uma outra pasta para salvar essa revisão de hoje, tá certo? Eu preciso vir aqui e criar? Posso se eu quiser. Mas se eu não quiser também, ao invés disso, eu posso vir aqui na raiz, não é dentro dessa pasta aqui, ó. Assim ela está aberta, tem vários arquivos aqui dentro. Não é aqui. Eu quero na raiz dessa pasta aqui. Então é fora aqui, ó. Tá vendo como está selecionada toda essa área aqui? Eu vou estar clicando aqui, vou clicar com o botão direito do mouse nessa parte, vou aqui em abrir terminal integrado, em inglês fica Open, em Integrate Terminal, vai estar assim no de quem o VS Code não está traduzido. Eu vou abrir no terminal integrado e vai abrir bem aqui na nossa pastinha, ó, FS28, HTML e CSS. A gente tem que se atentar ao caminho que está ativo aqui o nosso terminal. Então aqui eu vou dar um git clone, vou colar o link que a gente acabou de copiar lá no site do GitHub e vou apertar um Enter para ele clonar a nossa pasta. Foi o que ele fez aqui. Ele acabou de clonar e criar essa pasta aqui para mim, ó, que foi a que a gente fez lá, revisão aula tags, certo? Aí eu vou fechar o meu terminal, já que eu já consegui clonar. E para ficar mais fácil da gente trabalhar, vamos navegar e vamos deixar só a pasta do nosso trabalho de hoje aberta, que é essa de revisão, para não ficar as duas assim um lado do outro, e pode ser que confunda. Depois, conforme passa o tempo, vocês vão se acostumar melhor e não vão se confundir mais. Mas hoje, ó, a gente pode vir aqui, arquivo, abrir pasta, e aqui em HTML e CSS, que foi aquela pasta que eu fiz para o módulo. Aqui tá as duas pastinhas, eu quero entrar na aula de hoje, que é a revisão de aula de tags. E aqui eu posso selecionar essa pasta. Pronto. Aqui só o que está aberto aqui é a pasta que eu criei para trabalhar hoje, tá certo? Para o nosso projeto de hoje. E o que a gente vai precisar? De cara, a gente vai precisar de um arquivo HTML e de um arquivo CSS. HTML para estrutura e CSS para dar o estilo. Então, como é que eu crio esses arquivos de forma fácil? Posso vir aqui nessa área do nosso projeto, da nossa pasta do projeto, posso clicar com o botão direito e clicar aqui em novo arquivo. E aí eu posso primeiro criar o index.html, que é o nosso esqueleto, né? É o arquivo principal lá, certo? Eu posso criar tanto dessa forma, clicando com o botão direito, como eu posso clicar aqui e vir nesse aqui, ó, novo arquivo, dá no mesmo. Aqui é para criar pasta, aqui é para criar o arquivo. Como eu estou dentro da parte de revisão, aula tags, eu posso vir aqui, clicar e criar também o nosso arquivo index.css. Pronto. Tanto faz, o caminho dá o mesmo resultado. Pode ser com o mouse clicando com o botão direito, ou pode ser aqui clicando aqui também, dá tudo certo, tá bom? O importante é eles estarem na mesma pasta, um do lado do outro, para eles conseguirem se enxergar, certo? Então vamos lá. Criei meus arquivos. E agora, o que é que eu faço? Qual o próximo passo? Sempre vai ser aqui no HTML. A gente primeiro precisa criar toda a base do arquivo HTML para poder começar a trabalhar com ele. Como é que eu faço? Venho aqui e começo a digitar HTML. Pronto. Aqui ele vai me dar as sugestões. Eu vou escolher sempre essa HTML5 e vou dar um Enter. Eu posso vir tanto com o mouse, como eu posso navegar aqui pelas setinhas do teclado e quando chegar na opção que eu quero, eu aperto o Enter. Ele cria toda a estrutura para a gente, tá bom? Aqui eu sempre gosto de colocar, em vez de deixar esse EN, que é de inglês, eu troco para PTBR, PT-BR, para ele reconhecer como em português. Como é que eu faço, pessoal? Ó, sempre eu pulo uma linha para se eu quiser acrescentar alguma coisa. Aqui, isso aqui é uma tag. Isso daqui é outra tag. Isso daqui é outra tag. Aí como é que eu faço para incluir meu CSS, o meu estilo, meu arquivo CSS, para que o HTML enxergue o CSS? Eu preciso colocar aquela tag link, né? Já vamos deixar aqui linkado
para que fique bem fácil, tá bom? Vamos então aqui, ó. Sempre eu vou pular uma linha. Eu venho aqui para o final, aperto o Enter para ele quebrar para a linha de baixo, né? Tava na linha 5, veio para a linha 6, certo? É muito importante que a gente organize dessa forma para ficar bem mais fácil da gente enxergar o que, é que a gente está fazendo. E ao começar a digitar, link, beleza, já me deu aqui a sugestão, ó. Essa primeira sugestão, vou clicar em, vou apertar o Enter para ele completar para mim e ele vai me dar aqui qual é a referência, href, qual é a referência que você quer linkar de style sheet, né, que é folha de estilo. Ah, eu preciso ver então o meu arquivo index.css. Eu vou clicar no ponto, vou teclar o ponto, depois barra, e ele vai me dar uma lista de arquivos que estão na mesma pasta. Qual é o que eu quero linkar? É o index.css. Então eu posso tanto clicar aqui em cima dele, como posso apertar o Enter do teclado, que ele vai completar para mim, tá certo? Sempre usando o autocompletar. O VS Code ele vai nos ajudar muito nisso e a gente quer essa ajuda. A gente vai fazer que ele ajude a gente clicando, sempre autocompletando, que diminui muito o risco da gente errar uma letra, colocar um caractere a mais que não deveria estar ali. Então a gente sempre vai usar o autocomplete, tá bom? Aqui em title, eu posso colocar o título dessa nossa aula de revisão. E pronto. Aqui essa parte é da lógica do nosso arquivo, né, HTML, mas o que vai estar visível vai ser o que está aqui dentro do body, tá certo? O body é o que vai estar visível quando a gente abrir lá no nosso navegador esse arquivo, tá bom? Então, muito importante que a gente escreva o nosso código que a gente quer que seja visível aqui entre essas tags. Isso aqui é a tag body, é a tag de abertura e aqui é a tag de fechamento. E entre essa tag eu vou digitar o meu código HTML, tá bom? Quiser dar até mais espaço aqui, pode dar. E aí começa a escrever aqui, tanto faz. O importante é que esteja aqui nesse meio, tá bom? Então vamos lá. O que a gente precisa se atentar para começar a fazer qualquer coisa? A gente precisa ter na nossa mente o que a gente precisa seguir, o modelo, né? E o modelo que a gente precisa seguir é esse. Então vamos imaginar, como eu falei para vocês, aqui fora tem uma cor diferente e aqui dentro já é branco, né? Então eu vou ter que isolar isso daqui tudo dentro de uma divisória, que o nome dessa divisória vai ser o nosso card, né? O nosso cartão da receita. Beleza. Então o que é que eu preciso fazer aqui primeiramente? Preciso criar primeiro uma divisória para o nosso card, tá bom? Eu digito div, completo aqui, ele abriu e fechou a tag div. Tá aqui a abertura da div, fechamento da div. Toda tag, quase todas, 98% das tags vão ter a abertura e vão ter o fechamento. E o que a gente precisa colocar é entre essa abertura e fechamento. A gente precisa colocar o nosso código ali dentro, que tá bem aqui, ó, no meio desse maior que, menor que. Aqui eu aperto o Enter para poder quebrar e ficar bem mais fácil da gente visualizar, ó. Que eu estou digitando, tudo que eu estou digitando aqui vai estar dentro dessa div, tá certo? Vai ser filho dessa div, tudo que eu digitar aqui, ok? Beleza. Então o que é que eu preciso fazer? Eu vi aqui que essa div ela tem um tamanho, ela vem daqui até aqui. O que a gente decidiu lá na sala foi colocar como 600 px, né? Vamos supor que aqui tenha 600 px e o restante aqui é a nossa página que vai ficar ali, tá certo? Pelo background. Então vamos lá. Primeiramente, a gente vai colocar uma classe nessa div para poder identificar ela. Na hora que a gente for lá no CSS fazer o estilo, aí a gente vai conseguir identificar essa div colocando aqui pela classe, né? A gente digita class. Vamos dar um nome para ela de container mesmo, certo? Que é um nome bem comum para isso, ou pode ser card também, tanto faz, tá bom? Card, para ficar mais fácil que a aula de hoje, tá bom? Aí como é que funciona, tá certo? Então, tira isso daqui, pronto. Vamos lá. Primeiramente, a gente tem que ver o que a gente precisa. Ah, eu preciso de uma imagem
depois eu preciso de um título, depois eu preciso de um parágrafo, na verdade 3 parágrafos, né? 1, 2, 3. Depois eu vou precisar de botões e tudo mais eu vou fazendo conforme a minha necessidade. Então como é que eu vou fazer primeiro? Aqui dentro dessa div, eu vou colocar primeiro a nossa imagem, né? Que ela está aqui em cima. Então eu vou vir aqui no Figma, eu quero usar a mesma imagem que está aqui. Como é que eu faço? Eu clico aqui nessa imagem, venho aqui na lateral, rolo até lá embaixo, e aqui eu vou clicar nesse botãozinho de Preview. Primeiro para pré-visualizar o que eu estou selecionando. Estou selecionando a imagem, tá certo, beleza? E agora eu quero baixar ela, tá certo? Como é que eu faço? Eu venho aqui e clico em Export, tá bom? Só clicar aqui, ele já começa a baixar pra gente e beleza, tá lá nos nossos downloads, tá bom? Vamos pegar essa imagem e vamos colocá-la na nossa pastinha do nosso projeto, tá bom? Para ficar mais fácil. Eu vou navegar aqui no meu computador, vou abrir aqui a pasta, né? Venho aqui em Downloads, que é onde a gente geralmente é a pasta padrão quando a gente faz o download de algum arquivo, e tá aqui, beleza. Vou até renomear aqui e colocar lasanha, né? Aí, pronto, então a gente arrasta, vamos pegar essa imagem e arrastar lá para o nosso projeto, tá bom? Como é que eu faço? Eu venho aqui, clico no botão esquerdo para ficar selecionada a imagem, tá bom? E aí eu clico e seguro, botão esquerdo do mouse, botão normal. Eu venho arrastando essa imagem, eu venho aqui onde eu vejo o ícone do nosso VS Code, ele vai abrir aqui, tá certo? E aí eu venho bem para cá, para esquerda, para que esse arquivo de imagem fique do lado do meu index HTML e do meu index CSS, tá bom? Se eu soltar aqui, ele já vai copiar. E a nossa imagem da lasanha está aqui, beleza? Eu posso vir aqui e fechar, ó. Pronto, ficou aberto só os meus dois arquivos principais, né? O CSS e o HTML. E a imagenzinha, vamos deixar ela aqui de lado. Para poder adicionar ela aqui no código, para que ela apareça lá no nosso navegador, a gente vai colocar a tag de imagem, que nada mais nada menos é que img, beleza? Vou dar o enter aqui. Nessa parte do source, ele vai me perguntar de onde é que vem esse meu arquivo de imagem. Poderia ser o link, né? Como eu fiz lá na outra revisão, quem não assistiu, assista. E pode ser também um arquivo baixado que está na pasta, beleza? Como a gente baixou e já está na pastinha, a gente vai localizar esse arquivo. E ponto, digita ponto, depois barra, e ele vai me dar as opções aqui. O que eu quero é a foto da lasanha, então tá aqui. Nesse alt é o que vai aparecer caso a imagem não seja carregada. Eu posso colocar aqui lasanha, beleza? E pronto. Aqui está a minha imagem. Bora ver se está funcionando. Bora ver se tudo o que eu acrescentei aqui está abrindo lá no navegador. A gente vai usar aquela extensão Live Server para poder ver lá o que está acontecendo em tempo real, tá bom? Como é que eu faço para abrir aqui o Live Server? Eu venho no meu index HTML, clico com o botão esquerdo só para deixar selecionado. Depois eu clico aqui em cima desse arquivo HTML com o botão direito, ele vai me dar as opções e eu vou clicar aqui, Open with Live Server. Vou clicar e ele vai abrir automático para mim, beleza? Pronto, aqui tá a nossa imagem da lasanha, tá certo? Por que que aqui tá escuro e no computador de vocês está claro? É porque eu uso a extensão aqui para deixar todo o fundo de qualquer site preto, que eu gosto, tá certo? Para minha visão é muito bom. Aí, se eu quisesse desativar, eu poderia desativar aqui e ia ficar branco igual o de vocês, tá bom? Mas aí, por enquanto, eu vou deixar ativo mesmo, que fica melhor para mim. Então, bora lá. Essa imagem tá muito grandona, mas a princípio a gente deixa ela assim, porque a gente vai ajustar isso quando chegar no nosso CSS. Por enquanto, a gente está fazendo só o esqueleto. Primeiro, vamos fazer a parte da estrutura do HTML, depois a gente faz o CSS, tá bom? Então, bora lá. Precisava de uma imagem. Top, beleza, é isso mesmo. Venho aqui no final dessa tag de imagem, clico aqui no final dela, aperto Enter para ir para a linha de baixo, estava na linha 12, agora estamos na linha 13, e aí eu preciso do título aqui da imagem, vamos ver se é o título mesmo, pronto, tá aqui ó, o título vai ser esse. Aqui no Figma, eu venho aqui em cima desse texto, né, só que se eu apertar aqui e der um Ctrl C não vai dar certo, eu tenho que selecionar só o texto que tá aqui, lasanha bolonhesa. Então aperta aqui, ó, dou 2 cliques, ficou azul aqui essas palavras. Se eu der 3 cliques, aí ele selecionando tudo que tá aqui dentro, lasanha bolonhesa. Então, ó, de novo, ó, venho aqui,
clico, dou 3 cliques, ó. 1, 2, 3. Pronto, selecionou tudo que estava aqui dentro. O texto, somente o texto. Aperto Ctrl C para copiar. Vou lá no nosso VS Code e vou digitar a tag que eu quero. Qual é a tag que eu quero? Eu acho que ali fica bom um H3. Clico no Enter para completar. Aqui entre a tag H3 eu vou digitar o texto que eu quero, que é o que eu copiei lá, lasanha bolonhesa. E vou lá no final. Deixa eu dar uma olhadinha se ficou legal. Ó, tá vendo? Tá aparecendo o texto aqui. Beleza? Bora continuar. Abaixo desse título tem os nossos parágrafos. Quantos são? Vamos contar aqui. 1, 2, 3. Beleza. Ah, então sei que eu vou precisar de 3 parágrafos. Beleza? Posso fazer assim, ó. Posso vir aqui e quebro a linha para baixo, né? Para ficar organizado. Vou clicar a minha tag P, que é a tag de parágrafo. Aperto Enter. Beleza. Vou digitar lá meu textinho do primeiro parágrafo. Então eu clico aqui. Aí ele está selecionando. Se eu clicar 3 vezes de novo, ó, 1, 2, 3, vai selecionar todo esse primeiro parágrafo. É isso que eu quero. Ctrl C para selecionar só esse primeiro parágrafo. Vou lá, aqui no meio, Ctrl V para colar, beleza? Se esticar muito aqui, ó, qual é o atalho para poder ficar tudo bem indentado, para não precisar ir lá para a direita para poder visualizar? Ó, porque tá mais do que a página. Tá vendo? Eu posso vir aqui, clicar Alt Z, e aí ele pega tudo e coloca um abaixo do outro para não ficar lá para a direita, beleza? Ok, aqui no final da tag, no fechamento da tag, eu venho aqui no finalzinho, aperto Enter para ele quebrar para a linha de baixo, e aí eu vou digitar o meu outro parágrafo. Qual o outro parágrafo? É esse, né? 1, 2, 3. Beleza. Ah, não, mas não deu certo não. Eu cliquei aqui 3 vezes e não deu certo. Ah, beleza. Então tu vem aqui então e vai selecionando com o mouse, ó. Beleza? Não dá certo de um jeito, a gente faz de outro. Ó, 3. Pronto. Venho aqui, seleciono. Cria a minha nova tag, tag P. Aqui no meio vou colar o código o texto que eu copiei e eu vou repetir o processo para outro lado de baixo. Vem aqui, 1, 2, 3. Opa, selecionou tudo, beleza? Deseleciona. Seleciona só o que você quer. Ó, quero só essa parte aqui, ó. Pronto. Ok, Ctrl C. Vai lá, cria uma nova tag. Opa, cria uma nova tag aqui. P. Ctrl V de novo. Ó, ficou meio direitinho. Bora lá ver aqui no nosso site, ó. Tudo direito, tudo certo, tudo nos conformes, tá bom? Então bora lá, continuar. Beleza, aqui embaixo, o que é que eu preciso? Eu vejo que tem 2 botões aqui, beleza? O que é que eu preciso para alinhar esses 2 botões um do lado do outro? Eu preciso isolar eles dentro de uma divisória. E é isso que eu vou fazer. Aqui eu vou dar uma quebra de linha. Se eu quiser, para ficar mais organizado para mim visualmente, eu posso quebrar a linha de novo para dar um espaço do texto de cima para essa divisória que eu vou criar agora. Eu posso vir aqui, colocar essa div, quebro para a linha de baixo e vou dar um nome para ela também, uma classe, né? Essa classe aqui eu posso colocar como botões assim sem acento mesmo, tá certo? Posso colocar dessa forma. O que é que vai ter aqui dentro dessa divisória botões? 2 botões. Vou criar o primeiro botão. Button. Ele está me dando aqui o autocompletar. Clico para aceitar, tá certo? O que é que está escrito nesse texto do primeiro botão? Aqui no Figma, se eu segurar o Ctrl do teclado e rolar a bolinha do mouse, né, para aumentar, ó, ele vai aumentar para poder visualizar mais fácil. Se eu diminuir, diminui aqui a visualização. Aumenta e diminui. Beleza, quero copiar o texto que está dentro do botão. Venho aqui, clico 3 vezes, ele seleciona todo esse texto para mim. Ó, Ctrl C, vou lá, entre a tag de botão, Ctrl V. Tem 2 botões, né? Então crio mais um aqui embaixo. Botão. Venho aqui no outro botão. De novo, 3 cliques, Ctrl C para copiar,
Ctrl V aqui no meio dele. Beleza. Ficou os dois botãozinhos aqui, ó. Já tá até um do lado do outro, ó. Maravilha. Top demais. Beleza. E agora, o que é que eu preciso mais? Aqui é a divisória dos botões. Eu vou colocar tudo aqui dentro, o restante das coisas? Com certeza não. Eu vou respeitar essa divisória, venho para cá para o fechamento da tag e quebro a linha aqui de novo, para eu continuar o meu código que eu vou precisar, certo? E o que é que eu preciso? Bora ver lá no na nossa referência, né? Agora vamos para a parte de ingredientes. Então, primeiramente, o que eu preciso aqui? De outra tag de título, para digitar aqui esse texto ingredientes. Beleza. Olha, aqui a gente usou um H3, ele está bem aqui, ó. A gente deu esse título para cá, beleza? Beleza. Então vamos usar a mesma tag aqui para a gente seguir como se fosse um modelo, tá certo? Se a gente usou H3 ali em cima, a gente pode usar H3 aqui embaixo também. Tag H3, aperto Enter, colo o texto que eu quero, venho aqui no final da tag, aperto Enter para quebrar para a linha de baixo. E o que a gente vai ter aqui agora é uma lista não ordenada. Lista não ordenada é aquela lista que só aparece a bolinha do lado. Então, não vai ter ordenamento nenhum. Uma lista ordenada é uma lista que vai de acordo com a quantidade de itens. Ele automaticamente vai colocando número 1, número 2, número 3, de acordo com a quantidade de itens que tem dentro daquela lista, tá bom? Para criar uma lista não ordenada, tem a tag específica para ela, que é a tag UL, que me esqueci como é que é o termo em inglês, tá certo? Sei que traduzindo fica lista não ordenada, tá bom? Como é que a gente faz? A gente já colocou esse título, agora vamos criar a nossa lista aqui no nosso VS Code. Tá aqui o nosso título. Aqui embaixo desse título eu vou colocar a nossa UL e vou apertar o Enter. Beleza, aperto o Enter de novo, que é para ficar mais fácil de visualizar. Olha só, pronto. Aqui dentro dessa UL, que é a lista não ordenada, eu vou colocar um LI, que LI é um item dessa lista, beleza? Cada LI é cada item dessa lista que a gente está criando agora, tá certo? E o texto que a gente vai colocar, a gente coloca entre a tag de abertura e entre a tag de fechamento dessa LI, beleza? Vamos fazer aqui que vocês vão ver. Lá no meu Figma, vou copiar somente essa linha daqui, que é o primeiro item da lista. Clico aqui, 1, 2, 3, ó, copiou a linha completa aqui, essa linha de cima, Ctrl C, venho cá, aqui entre essa LI eu dou um Ctrl V e beleza, copiou somente aquele trecho que eu queria, somente essa linha. Eu não vou copiar tudo não agora, eu vou criar de item por item, tá bom? Então beleza, copiei aqui dentro da minha LI, vamos lá no nosso arquivo que está aberto no navegador e vamos ver. E ela está bem aqui, a bolinha e o texto que eu acabei de digitar, beleza? Missão agora, copiar cada uma e fazer. Aqui é um processo de repetição, né? Vai lá para o final, ó galera, vai lá para o final, tô aqui no início. Aí eu clico aqui no finalzinho, para poder quebrar para a linha de baixo. Ou eu posso fazer de outra forma também. Como é que eu faço? Eu faço pelo teclado. Ó, eu venho aqui, se eu tiver bem aqui, no teclado de vocês vai ter uma tecla chamada End. Eu clico nessa tecla End, vocês procuram no teclado de vocês, que esse ponteiro aqui que está piscando vai lá para o final da tag. Quer ver? Ó, End, ó. Pronto, cliquei. Olha só onde é que ele está piscando aqui, ó. Aqui embaixo, ó, logo no final. Aí quando eu chego aqui, eu só aperto o Enter, que ele vai para a linha de baixo. Beleza? Aí eu digito minha LI, vou lá e vou copiar o texto aqui do segundo. Ó, criar aqui bem rápido, ó, de poder ganhar tempo. LI, vou copiar de um por um. Vou copiar tudo. Só um processo de copia e cola.
Eita, que demora. Pode ir fazendo aí também, viu? Fique com preguiça não, que isso aqui, quanto mais a gente fizer, mais fica fixo na nossa cabeça. Então a gente aprende muito mais. Repetição leva a, a nosso decoreba, né? Quanto mais a gente faz, a gente mais aprende, mais fica decorado, mais fica fixo na nossa mente. A gente não pode ter preguiça. Pronto, olha a última aqui, ó, chegou já. Beleza. LI, Enter. Colo o texto, vou lá para o final apertando a tecla End para o meu marcadorzinho vir bem aqui para o final e beleza, completei a minha UL, né? Olha só, todas essas LIs são itens da minha lista, que é a nossa UL, beleza? Bora ver como é que ficou lá. Venho aqui, olha só, todo mundo bem aqui, alinhado bem direitinho um com o outro, com essa bolinha do lado, beleza? Top, é isso mesmo que a gente queria. E agora, o que a gente vai precisar? Vamos ver no nosso Figma, né? No nosso modelo. Beleza. Depois dessa lista, a gente tem outro título e tem outra lista, só que essa é organizada. Então, beleza. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode vir aqui. Aqui embaixo da UL, ó. Aqui, nossa UL. Dou um Enter aqui, ó. De novo. O que eu vou precisar é de outro H3. Esse H3 agora vai ter com esse texto de modo de preparo. É o texto que a gente vai copiar aqui. Beleza, modo de preparo. Aqui embaixo desse H3 eu vou criar uma lista ordenada. Ao invés de ser uma UL, será uma OL, de lista ordenada. OL. Vai me completar aqui, aperto o Enter. Aperto o Enter de novo para poder quebrar para a linha de baixo, tá certo? E agora eu vou copiar todas aquelas informações que tá lá para cá, beleza? Aqui, galera, para ser mais rápido, ao invés de copiar todo esse texto aqui, certo? Eu vou estar usando a ajuda aqui do meu VS Code para completar para mim, certo? Ó, pá! Completei tudo aqui. Não vai estar o mesmo texto de lá, vocês copiem o texto, tá certo? Direitinho. Vai fazendo lá para poder vocês praticarem mais. Só que para a aula ficar mais curta, eu vou aceitar aqui essa sugestão que ele me deu. Vamos ver como é que ficou. Olha aqui, ó. Vendo? Diferente daqui que só tem uma bolinha, aqui tem a numeração 1, 2, 3, 4. E ele fez isso, essa numeração, automaticamente. Porque ele contou todos os itens que está aqui dentro dessa lista. 1, 2, 3, 4, 5. E foi enumerando eles até o do primeiro ao último, tá bom? Então ficou no total 12 itens. Beleza? Beleza. É isso que a gente precisa? É. Aqui embaixo não tem mais nada. Finaliza aqui o nosso card. E agora o que a gente precisa fazer é a estilização dele, que é o que a gente vai fazer agora.